31 da sessão ordinária do 27 de agosto de 2013. Está em discussão. Homologada. Comunico que deferi o sobrestamento junto à DICAP dos processos números 232, 206, 2011 e 349, 061, 2010 e concedo aos demais membros a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2 do artigo 464 e inclusão em pauta dos processos do parágrafo 4º do artigo 429 e todos do regimento interno. Conselheiro Ivan. Senhor presidente, eu gostaria de devolver a Vossa Excelência processo que trata de prestação de contas e transferência, protocolado sob o número 787096/09. Também ao auditor Ivens Linhares, o processo de admissão de pessoal, protocolo 72453/11. E também comunicar que deferi sobrestamentos de processos que tratam de prestação de contas de transferência na diretoria de análise de transferências, a DICAP. São os protocolos 291296/11, 286311/12, 274464/11, 286586/11. Obrigado. Conselheiro Ivens. Senhor presidente, também para proceder à devolução à Vossa Excelência do processo de ato de inativação 773514-12 e comunicar 15 sobrestamentos, sendo 5 deles em razão da revisão do Acórdão 63808, 2 tratam de admissões estaduais que ainda estão pendentes, admissões anteriores do mesmo concurso, um processo de ato de inativação sobrestado em virtude do conflito de competência 411.716.00, uma aposentadoria sobrestada em virtude da admissão do servidor ainda pendente de julgamento e 6 processos de inativação em que se discutem os decretos 7774, 6320 e 6321 em virtude do incidente de inconstitucionalidade da tomada de conta extraordinária instaurada em relação a esses decretos. Muito obrigado. Feitas anotações, continua livre a palavra. Passo a relatar os processos da pauta pelo 370.991/2013, município de Cascavel. É um alerta na qual tanto a Diretoria de Contas Municipal como o Ministério Público manifestam pela expedição e essa proposta de voto. Expedir alerta ao município em função do atingimento de 95% do limite de gasto pessoal, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, no período encerrado em 31 de 12 de 2012. Em discussão. Homologado. Prestação de contas e transferência, 173.958/2009, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Paranapanema de Colorado. Tanto a Diretoria de Transferência como o Ministério Público de Contas manifestam pela regularidade com ressalva em função da ausência de aplicação financeira, mas que foram já recolhidos durante a instrução processual, e essa é a proposta de voto pela regularidade com ressalva. Está em discussão. Aprovado. 235.910/2010, Universidade Federal do Paraná, Interestados, Fundação Araucária, Paulo Roberto Brofman e Isaac Akel Sobrinho. É uma transferência voluntária, na qual a Diretoria da Análise de Transferência e o Ministério Público manifestam pela regularidade com ressalva, e a proposta de voto, embora não discorde das conclusões, vai por um caminho diferente, não pela regularidade, mas sim pelo encerramento do processo, em função de que o objetivo do convênio, no valor de 22.750, foi executado com base em recursos próprios da entidade, e o valor repassado pelo Estado foi devolvido integralmente. Então, não há nem que se analisar a transferência voluntária. A proposta de voto é pela baixa dependência. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 187.096/2009, município de Colombo, que foi me devolvido hoje pelo conselheiro Ivan. Na verdade, foi anexado um documento. O que falta aqui é basicamente o termo de cumprimento de objetivos. E o que quase não acontece, né, quando sai uma administração, entra outra, né, aqui entrou, mandou o termo de convênio, de cumprimento. Esta não mandou, aí o interessado da administração anterior juntou o documento e eu solicito a retirada de pauta para reinstrução. Nova posição, retirada de pauta. Tenho atos de inativação que estão... O processo está com vista com o conselheiro Ivan e o conselheiro Ivens. É um processo da Assembleia Legislativa, que eu já relatei, mas fazer um breve resumo, seria por
Basicamente, a proposta é pela diligência do Ministério Público, né, para... o Ministério Público propõe a diligência, né? O Ministério Público propõe. Obrigado, revisor. Eu já tinha relatado pela legalidade de registro em função de que, basicamente, seria a questão da ADIM interposta no Supremo Tribunal Federal contra o ato da Assembleia, e no relato que fiz, deixei claro que não existe liminar, não existe nenhum fato impeditivo, há a presunção de legitimidade da norma estadual, e grande parte das impugnações tratam-se aos cargos comissionados e não aos cargos efetivos. Por isso que proponho, novamente, né, seria o registro e com acompanhamento e advertência, caso haja modificação jurisdicional, que seja revisto o ato. É o relatório. Não, mas um dos temas que estavam sendo discutidos é a respeito da publicação do valor não, esses são do Estado. Foi publicado com o valor. Nesse caso, foi publicado também. Então, basicamente, era a questão da DIN só. Está em discussão. Aprovado. Tenho 503.354/2009. É uma admissão de pessoal, município de Assis Chateaubriand. Esse processo, todo ato é pela legalidade de registro, mas criou-se um incidente processual em várias diligências em relação a problemas com legislação de cargos comissionados no município. Primeiro, que foge do escopo do ato sujeito ao registro. Mas fizemos uma análise, já na medida em que existe uma proposta de tomada de conta extraordinária, e entendi, no caso específico, não existem ainda evidências, só pelo nome dos cargos, enfim, sem descrição das suas atividades, que possa motivar uma tomada de conta extraordinária. Por isso que registro o ato de admissão do pessoal, deixo de acatar a proposta de instalação e tomada de conta extraordinária, mas recomendo ao município que promova a regularização das questões aventadas. Basicamente, os cargos e comissões, a lei não descreve as suas funções, né? Então, seria uma adequação da sua legislação específica de cargos comissionados. Esse é o relatório e a proposta de voto. Está em discussão. Aprovado. Tem o processo 568.383/2009, Universidade Estadual de Maringá. Famosa contratação temporária por teste seletivo, na qual o Ministério Público de Contas se manifesta sempre pela negativa de registro. Entendemos, esta Câmara, esse relator, que pela legalidade de registro, em função das necessidades de aulas, né, na faculdade, e a constante negativa do poder público de preenchimento dos cargos. Então, essa é a proposta pela legalidade e registro. Está em discussão. Aprovado. É a mesma proposta, o mesmo relatório, no 289.298/2010, Universidade Estadual de Londrina, admissão do pessoal, temporário, teste seletivo, legalidade e registro. Está em discussão. Aprovado. 384.800/2010, município de Mandirituba, a Diretoria de Controle de Dado Pessoal manifesta-se pelo arquivamento em função da existência de outros, já de registro desses atos por meio de decisão monocrática 364/2012 do gabinete do Conselho Substituto Jaime Lichinsky. E a proposta de voto é pela extinção sem julgamento ou mérito em função de já ter sido promovido o registro. Está em discussão. Aprovado. Baixa dependência 256.105/2011, município de Realeza. Tanto a Diretoria de Transferência como o Ministério Público manifestam pela baixa dependência. Essa também é a proposta de voto. Na realidade, se trata não de convênio, mas prestação de serviços técnicos, né, entre o município e o DETRAN, no âmbito da Ciretran. Então, toda a instrução reconhece que seria prestação de serviço e não transferência do voluntário. Então, a proposta de voto é pela baixa dependência. Está em discussão. Aprovado. Prestações de contas anual 211.152/2011, Câmara Municipal de Pontal do Paraná, interessado Nelson Lorenzoni, exercício financeiro de 2010, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público, manifesto pela irregularidade com desaprovação das contas, em função dos valores do ativo e passivo
em discordância com o balanço patrimonial e contabilidade, e a divergência no SIM-AM. Também despesas além do limite permitido, e o responsável do controle interno ocupar exclusivamente cargo em comissão. Esse processo já teve, também foram várias idas e vindas, e não houve, inclusive, por mais uma vez, não foram sanadas ou justificadas. E a proposta de voto é pela irregularidade das contas. Está em discussão. Aprovado. 150 a 146, 2013, Câmara Municipal de 4 pontos, interessado Cleonice Majoli Salésio Langer, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifesta pela regularidade das contas, e essa é a proposta pela regularidade das contas do exercício de 2012. Está em discussão. Aprovado. Câmara Municipal de São José dos Pinhais, 163, 590, 2013, interessado Assis Pereira e Silvio Monteiro Neto, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público de Contas, manifesto pela regularidade, e essa é a proposta de voto pela regularidade das contas, exercício de 2010. Está em discussão. Aprovado. Também, Câmara Municipal de Praia do Oeste, 172, 085, 2013, e 173, 499, 2013, Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jussara. No primeiro, a instrução em parceria ministerial pela regularidade das contas, e essa é a proposta de voto pela regularidade das contas do exercício de 2012. Está em discussão. Aprovado. O segundo processo, o Serviço de Água e Esgoto de Jussara, Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público manifestam pela irregularidade das contas. Trata-se aqui a questão do cargo de contador, em desacordo com a orientação fixada no prejulgado. Eu já tenho uma opinião formada, embora irregular, eu analiso na prestação de contas a gestão como um todo. Eu acho que este motivo, a existência de desacordo no exercício do cargo de contador, não macula as contas do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto. Propõe a regularidade das contas, mas também determina a expedição de determinação para regularização sob pena de impedimento de certidão liberatória. Conselheiro Ivens. Senhor presidente, nesse caso aqui específico, pelo que eu dei uma olhada no processo, me parece que quem exerce a função de contador, na verdade, ele tem um cargo de agente administrativo, o que não me parece que seja um problema tão relevante. Então, honestamente, eu até iria, nesse caso aqui, não sei nem se é realmente necessária a determinação, porque, afinal, é um servidor efetivo que ocupa, ele não está no cargo de contador, mas ele pela informação que eu vi dos autos, ele ocupa um cargo de agente administrativo. Agora, também eu não me oporia à determinação, no sentido de que, talvez, sob o ponto de vista formal, seja feita essa adequação. Mas, a rigor, me parece que não há irregularidade funcionalmente, nenhuma. tanto que eu afastei o motivo como irregularidade. Mas, de qualquer forma, trata-se de um desvio de função, que precisa ser ajustado de qualquer forma, né? Então, aí a solução caberia ao relator, esse que vos fala, a análise da cumprimento de decisão e trazendo à Câmara. Está em discussão. Aprovado. 180.096, 2013, Câmara Municipal de Jaguariaíva, interessado José Marcos Pessoa Filho, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifestam pela irregularidade das contas. E essa também é a proposta de voto. Eu acho que já está mais ou menos na hora, senhores conselheiros, de nós nos dedicarmos à questão da transparência e falta de publicação dos relatórios e dados fiscais. É o caso deste processo, onde, apesar já decorridos prazos, dadas oportunidades, não foram atendidos às publicações obrigatórias contidas na nossa instrução e na legislação que trata da transparência. Então, a proposta é pela irregularidade das contas com aplicação de multa. Está em discussão. Aprovado. 198.65, 2013, Fundação Cultural de Campo Mourão, interessado Sônia Maria de Castro Singer, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público de Contas, manifesto pela regularidade das contas, e esta é a proposta de voto pela regularidade. Está em discussão. Aprovado. 191.080,
2013, Câmara Municipal de Prancheta, interessados Eluir Lang, Nauri Pirobano e Nilson Fornazari. Diretoria de Contas Municipais manifesta pela irregularidade das contas. Ministério Público entende que devem ser julgados regulares, por entender, né, que, em função do tamanho do município, poderia ser relevada a questão da falta de atendimento à Lei Complementar 171/2009, que trata justamente das regras de transparência. Para ser coerente com o processo anterior, a proposta de voto acompanha a Diretoria de Contas Municipais pela irregularidade e aplicação de multa, exercício de 2012. Está em discussão. Aprovado. Acredito que esgotei a minha pauta. Agradeço a atenção da doutora Câmara e passo a palavra ao conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, demais participantes dessa sessão de Câmara, de início eu solicito a retirada de pauta dos processos de tomadas de contas ordinárias, números 43.26.1.12 e 43.27.0/12. O primeiro da Companhia de Desenvolvimento e Habitação de Guaratuba, o segundo é o processo de prestação de contas anual. Aliás, ambos da Companhia de Desenvolvimento e Habitação de Guaratuba. O terceiro, o 17.8675/12, é uma prestação de contas anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jardim Olinda. E também eu solicito o adiamento do processo 647511/11, é um relatório de inspeção do consórcio intermunicipal de saúde. Fez anotações? Dando por deferido, vou adiante. Processo 219781/11, a entidade é uma prestação de contas e transferência voluntária de convênio celebrado entre a PAI de Colombo e a Secretaria de Estado da Educação. O valor R$ 273.718,27, referente ao exercício de 2010, que teve como objeto a conjugação de esforços entre a sede e a entidade mantenedora na educação básica especial para pessoas com essas necessidades. Num primeiro momento, a DAT apontou restrições à regularidade das contas, como pagamentos efetuados à assessoria contábil da entidade com recursos do convênio, e o que estaria em contrariedade com a resolução da própria Secretaria de Educação e com o Acórdão 990/09 desta Corte, que é uma resposta a uma consulta feita ao Tribunal. E também outra restrição foi a realização de despesas que não estavam contempladas no plano de aplicação, como vale transporte, manutenção de veículos, publicidade e propaganda, acessórios esportivos, brinquedos, vestuário, festival de artes e cursos de contabilidade. Após a intimação para o exercício do contraditório, a entidade apresentou defesa com documentos, o que fez retornar a DAT para análise. E, diante dos documentos, a DAT sugeriu a concessão de novo contraditório, tendo em vista a necessidade de apresentação dos seguintes esclarecimentos e documentos: relatórios DAT 05, despesas referentes ao material de consumo e outros serviços que ultrapassaram o total de despesas previstos no plano de aplicação, a anexação, a apresentação da planilha DAT 07,
demonstrando bens adquiridos e despesas no valor de R$200 não aprovados no plano de aplicação. Ou seja, apontamentos que deveriam ou poderiam ter sido detectados na primeira análise. Novamente intimada, a entidade apresentou pedido de dilação de prazo, qual foi deferido através de despacho número 1105. Na ocasião, foi promovida a citação por edital da gestora das contas, tendo em vista sua não localização. E os prazos passaram sem que a entidade tivesse dado resposta. Deste modo, a DAT manifestou-se pela irregularidade da prestação de contas, com transferência de responsabilidade da senhora Maria Kozov, recomendando recolhimento parcial ao Tesouro do Estado de recursos no valor de R$ 36.058,98, solidariamente pela associação e pela responsável, na condição de gestora, em razão das irregularidades não sanadas e também não justificadas. O MP acompanhou a opinião da DAT, ressalvando, no entanto, seu entendimento quanto à impropriedade do ato de cessão de servidores públicos para a prestação de serviços junto às entidades privadas, enquanto vigente a atual redação do artigo 43 da Constituição do Estado. Ora, analisando o processo, verifico que a DAT procedeu à regular citação do responsável, bem como da associação, de acordo com o que prevê a nossa lei orgânica. Ocorre que os prazos transcorreram sem qualquer resposta, restando as irregularidades sem qualquer contestação, o que impossibilita a aferição da correta aplicação dos recursos que foram repassados. Haja vista essa situação de não exercício do contraditório, portanto, até aqui, de constatação dessas irregularidades, não vejo outro caminho que não o acolhimento das opiniões lançadas e o voto pela irregularidade da presente prestação de contas, de responsabilidade da senhora Maria Kozov, na condição de presidente e gestora das contas, determinando o recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 36.058,98, devidamente atualizado solidariamente pela PAI e a gestora, remetendo-se cópia desta decisão à inspetoria responsável pela fiscalização da Secretaria de Estado da Educação. É o relatório e o voto. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 85.28.05.12. Um pedido de certidão liberatória de São João do Triunfo, através do seu prefeito, Luiz de Lima. Aqui o que se tem como perda de objeto posto que o município obteve eletronicamente a certidão desejada. Então, o voto é pelo encerramento do processo nos termos do voto escrito. Relatório e voto. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 3387-7612. É um relatório de auditoria realizada por técnicos desta Corte, junto com a UEMP, a Universidade Estadual do Norte do Paraná, objetivando avaliar a gestão de resíduos sólidos urbanos no exercício 2011 e 12. Um relatório preliminar aponta vários problemas, como ineficiência do programa de coleta seletiva, não há separação entre o lixo orgânico e o reciclável,
Também, compactação de resíduos coletados previamente à separação, os procedimentos de coleta são inadequados. Também, inadequação das condições de trabalho, existência ou insuficiência dos equipamentos de proteção dos trabalhadores. Mais, não adoção de ações de conscientização socioambiental, ou ainda, ausência de plano de resíduos sólidos municipal, o plano de gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos. E, por fim, falhas na execução da coleta do lixo amontoado, não há condicionamento próprio e os procedimentos de fiscalização, também monitoramento das áreas onde ocorre despejo irregular do lixo pela população. Com o contraditório, o gestor manifestou concordância com os achados apontados e comprometeu-se a adotar as medidas recomendadas pela equipe técnica. Na sequência, a DCM apresentou o relatório final, através do qual ratificou os achados iniciais e sugeriu recomendações, determinando a determinação para que o município apresente, no prazo de 60 dias, plano de ação, contemplando o cronograma de adoção das medidas de implementação das recomendações desta Corte. Além disso, sugeriu o envio cópias do relatório da decisão a diversos órgãos de fiscalização e controle e o monitoramento do que ficar decidido. Devidamente intimado quanto ao relatório final, o gestor deixou transcorrer o prazo sem qualquer pronunciamento. Por fim, o MP opinou pela aprovação, inclusive quanto às medidas sugeridas. O relatório de auditoria avaliou a gestão no período já referido, 2011-12, e os problemas que já pontuei, que me parecem que contaminam, para usar um termo próprio dos resíduos, toda a gestão nessa área importante da administração pública, não vejo como não se possa aprovar o relatório. Portanto, o meu voto é pela aprovação do relatório apresentado, pela determinação de que o auditado, o município de Cornélio Procópio, atenda às recomendações do relatório, apresente a esta Corte em 60 dias o plano de ação para aplacar as recomendações e também pelo monitoramento desse plano de ação e remessa de cópia deste relatório a órgãos de controle que listo no voto escrito. É um relatório com o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 338857/12 é um relatório de auditoria social realizada por técnicos desta Corte em parceria com a Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Estado, a FAFIPA, em Paranavaí, que tiveram como objetivo a avaliação da gestão na aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos à população daquela cidade do noroeste do estado. Conforme se verifica do relatório preliminar, a equipe detectou problemas relacionados. Primeiro, inexistência de relação municipal de medicamentos essenciais, o tal REMUNE, e insuficiência dos critérios técnicos para a seleção de medicamentos. Segundo, deficiências no processo de aquisição. 3, infraestrutura nas unidades básicas de saúde e farmácia escola. 4, perda de medicamentos por prazo de validade. Isso é um absurdo. Quinto, não utilização adequada do sistema de informação geográfica para o controle de estoque. E sexto, utilização do transporte de medicamentos.
Com o contraditório, o senhor Rogério Lorenzetti, prefeito de Paranavaí, apresentou a petição constante da peça 9. Em resumo, o gestor manifestou concordância com os pontos apresentados, informando que estão sendo adotadas providências para a estruturação urgente de uma comissão de farmácia terapêutica no município, além das medidas necessárias para a definição de uma REMUNE, que é a tal da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais. Em relação às deficiências em termos de estrutura física, informou que o município já está sendo contemplado com novas unidades, reformas e ampliações de unidades básicas de saúde pelo Ministério da Saúde para melhor acomodação do serviço de atendimento à população. Na sequência, a DCM apresentou o relatório final, ratificando o relatório preliminar com recomendações, além de determinação para que o município apresente, em 60 dias, um plano de ação contemplando as restrições e as ressalvas do relatório. Devidamente intimado, o gestor não se manifesta a respeito desse relatório final. O Ministério Público dá parecer pela aprovação do relatório e haja vista o trabalho que foi desenvolvido pela comissão, apontando de modo muito objetivo as falhas ou irregularidades e situações achados, de se recomendar a aprovação do relatório da auditoria, com determinação ao auditado que atenda às recomendações constantes do relatório, entre as quais um plano de ação no prazo de 60 dias, e bem como o monitoramento desse plano de ação pela DCM e o encaminhamento deste relatório a entidades que se vinculam a essa ação de gestão. É o relatório com voto, presidente. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 11.5073, prestação de contas anual do Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros de Umuarama, relativo ao exercício financeiro de 2012, de responsabilidade do senhor Moacir Silva, que vem a ser o presidente desse fundo, e o orçamento dessa entidade para o exercício foi de R$ 575 mil. A DCM concluiu que não há restrição e é pela regularidade das contas, bem assim o Ministério Público junto a esta Corte. E sendo assim, convergindo com os opinativos todos pela regularidade, voto pela regularidade das contas do Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros de Umuarama, referente ao exercício financeiro 2012. Relatório e voto. Em discussão. Aprovado. Protocolo 18.9697/13 é uma prestação de contas anual da administração de cemitérios e serviços funerários de Londrina, relativo ao exercício financeiro de 2012, de responsabilidade dos senhores José Roberto Damiano e Luciana Viçoso de Oliveira. O orçamento para o exercício, R$ 7.062.000, de acordo com a lei municipal, a lei do orçamento. A DCM, no que se refere aos assuntos contidos para análise, de acordo com a Instrução Normativa 90, conclui que as contas não apresentam restrições, portanto, seriam regulares. Do mesmo modo, interpreta e conclui o Ministério Público. E assim, convergindo com o que foi
dito pela DCM e com o MP, sou também pela aprovação, pela regularidade das contas da administração de cemitérios e serviços funerários de Londrina relativos ao exercício de 2012. É o relatório e o voto. Está em discussão. Aprovado. É um orçamento grande, né, da administração de cemitérios. Protocolo 193520/13, prestação de contas anual da Câmara Municipal de Londrina, relativo ao exercício financeiro 2012, de responsabilidade do senhor Mário Sérgio Sonsim, que vem a ser o seu presidente. Orçamento da Câmara, R$ 1.142.86. A DCM foi pela regularidade, sem restrições, bem assim e também o MP, sendo, portanto, de se concluir que voto pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Nova Londrina, relativo ao exercício financeiro de 2012. Presidente, se anunciei Londrina, me equivoquei. Nova Londrina. Nova Londrina. Relatório e voto. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 196649/12. A prestação de contas do prefeito do município de Guaraqueçaba para o exercício 2011, responsabilidade dos senhores, mais de um gestor, Riad Said Zahoui e Haroldo Salustiano de Arruda. O orçamento para esse município é de R$ 13.762.928. Na primeira instrução, a DCM, restringindo-se ao que determina a Instrução Normativa 63, constatou impropriedades que poderiam ensejar o parecer prévio pela irregularidade, além de recomendações e aplicação de multas administrativas. E são aspectos que englobam valores do ativo e passivo permanente, do balanço patrimonial, que não conferem, balanço também uma divergência ou valores do compensado do balanço patrimonial da contabilidade, da prestação eletrônica de contas com atraso, falta de aplicação do índice mínimo de manutenção da educação básica, o mínimo de 25%, o que se alcançou foi 23,35%. Falta de aplicação de recursos do Fundeb para o magistério, a insuficiência de aplicação nas saúdes frente ao percentual mínimo e até a existência de obras paralisadas. No contraditório, os responsáveis apresentaram defesa e juntaram documentos. O senhor Riad Said Zahoui esclareceu que teve o seu mandato cassado, o que prejudicou um tanto assim a sua gestão. Desta forma, entendeu que não pode ser responsabilizado pelas impropriedades apontadas, talvez por outras que produziram a cassação do seu mandato, pois ao sair deixou regulares as contas do 5º bimestre. Por sua vez, o senhor Haroldo Salustiano de Arruda juntou o parecer e a ata do Conselho Municipal de Educação em relação à atualizada das atividades dos servidores do magistério. Em relação à obra paralisada, tendo em vista que não ficou comprovado que a municipalidade a regularizou ou está regularizando, a Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura apresentou instrução pela manutenção da restrição e aplicação de multa. Em análise conclusiva, a DCM manifestou-se ainda pela regularidade com a aplicação de multas.
e foi acompanhada pelo Ministério Público. Senhor presidente, todas as restrições, situações irregulares detectadas acabaram sendo confirmadas no relatório final ou no parecer final, tanto da DCM quanto do Ministério Público. E eu não vou divergir 1 centímetro sequer do que foi manifestado por esses setores. E, diante do exposto, acolhendo integralmente as manifestações da unidade técnica e do órgão ministerial, com fundamento no artigo 16, inciso 3º da Lei 113, voto pela emissão de parecer prévio recomendando a irregularidade das contas do prefeito municipal de Guaraqueçaba, ou os dois responsáveis no período de 2011, com as seguintes implicações. Em relação ao atraso na entrega do 6º bimestre do Sistema de Acompanhamento Mensal, o SIM, AM, apresenta a prestação de contas eletrônica, portanto, aplica multa administrativa prevista no 87.3b ao senhor Haroldo Salustiano de Arruda, pela irregularidade referente à divergência superior a 10 salários mínimos entre o valor lançado no SIM-AM e o declarado pela contabilidade a título de passivo permanente, também aplico a multa administrativa estabelecida no 87, parágrafo 4º, combinado com o inciso 3º da nossa lei complementar, a mesma pessoa, o senhor Haroldo Salustiano. 3. Pela irregularidade relativa ao não atingimento do índice mínimo de aplicação e manutenção e desenvolvimento da educação básica, aplico a multa do 87, parágrafo 4º, combinado com o inciso 3º da lei complementar, individualmente ao senhor Haroldo Salustiano e ao senhor Riad Said. 4. Pela irregularidade consistente na falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundeb, também aplicação de multa administrativa individualmente a ambos. 5. Pela irregularidade referente à insuficiência frente ao percentual mínimo de aplicação na saúde, também aplico a multa administrativa do 87, parágrafo 4º, inciso 3º da lei complementar individualmente aos dois administradores, os dois gestores. E 6. Pela irregularidade da existência de obras inacabadas e paralisadas no exercício, também a aplicação individual da multa do 87, parágrafo 4º, combinado com o inciso 3º. E também, em 7º ponto deste parecer, emissão de recomendação para a administração municipal para que faça adequação do sistema de contabilidade e proceda aos ajustes necessários no SIM-AM no exercício seguinte para que os dados declarados se conformem com os constantes nos seus demonstrativos contábeis. E, por fim, anotação pela DCM da ressalva contida na resolução do Conselho de Saúde do município para efeito de exame de eventual reincidência no exercício seguinte. É o relatório com o voto. Está em discussão. Conselheiro Ives. Senhor presidente, não é evidentemente para divergir do mérito, é apenas com relação à aplicação das multas, porque eu tenho processos, 2 até, que vão tratar dessas questões, e a DCM ela costuma imputar aquela multa do parágrafo 4º do artigo 87, que faz remissão ao inciso 3º, que fala do caso de as contas serem julgadas irregulares. Eu tenho dado uma interpretação literal para esse dispositivo, entendendo que seria naquela hipótese que não há nenhuma outra previsão de dispositivo legal do artigo 87 que possa ser aplicado e que, no meu entender, ela deveria ser aplicada uma vez só, porque ela fala na irregularidade das contas, né, entendendo das prestações de contas. Então, nos processos que eu, na sequência, pretendo relatar, ao invés de adotar essa proposta da DCM, eu tenho imposto, no meu voto, pelo menos, eu sugeri a imposição daquela multa do inciso 4º, a linha G,
que fala de quando houver afronta a algum outro dispositivo não indicado nos incisos desse artigo 87. Então é uma questão, talvez, não muito relevante, mas que efetivamente eu acho que pode causar digamos, uma dificuldade de aplicação, né, principalmente pela DCM, na medida em que me parece que o dispositivo fala em irregularidade das contas, então eu não sei se nós poderíamos aplicar essa multa para cada um dos itens apontados. Então, até para não haver contrariedade nas decisões que hoje, eventualmente, possamos tomar aqui na Câmara, eu consultaria o relator se ele acolheria essa mudança nos casos em que é feita a remissão à multa do parágrafo 4º do artigo 87, que fosse substituída pelo inciso 4º, a linha G, do mesmo artigo 87. Está em discussão. O senhor Erivan. Senhor presidente, Pois é. O auditor disse que não queria divergir, mas divergiu. Né? Ou está tentando me convencer. Ele é hábil nessa parte. A divergir para o lado dele. Ele é hábil nessas discussões. Pois eu acho que eu tenho apreço pela divergência, senhor presidente, de modo que eu vou manter o voto assim. Sobrou para mim, né? Então, Vossa Excelência adiar em mesa até o relato de Vossa Excelência dos processos, aí eu voto em conjunto. Enquanto isso, eu vou rememorar a memória, né, porque eu acabei perdendo a memória aqui. Que o senhor pode adiar em mesa esse processo? Aí Vossa Excelência esgotou a pauta, né, por enquanto. A empresa agradece a Vossa Excelência e tem a palavra o conselheiro Ives. Enquanto isso, eu vou ler o pai dos burros aqui para ver se eu consigo. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta primeira Câmara, inicio com as prestações de contas municipais, processo 129.924.09, são as contas do município de Palotina, exercício de 2008, responsabilidade do senhor Elir de Oliveira. Após o contraditório, todas as irregularidades foram devidamente sanadas, a DCM e o Ministério Público opinaram de forma uniforme pela regularidade. Esse também é o voto, senhor presidente, pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas. Está em discussão. Aprovado. Processo seguinte, 131.25209, são as contas do município de Sertanópolis, de responsabilidade do prefeito, senhor Carlos Luiz Oporto Castro. Aqui também há uniformidade nos pareceres. Durante a instrução foram sanadas todas as irregularidades, à exceção da informação incorreta dos valores do INSS no sistema informatizado, que é apontado como motivo de ressalva, tanto pela DCM quanto pelo Ministério Público, e esse também é o voto, senhor presidente, pela regularidade com a ressalva indicada. Está em discussão. Aprovado. Processo seguinte são as contas do município de Nova Londrina, exercício de 2008, de responsabilidade do senhor Arlindo Adelino Troian. Durante a instrução foram apontadas diversas irregularidades. O gestor das contas não se manifestou, em que pese devidamente citado e intimado. Foi apresentada a defesa pelo senhor Dornelles José Chidelli, que foi, na verdade, o prefeito que o sucedeu. Defesas contidas nas peças 13 e 38. A DCM opina pela regularização de alguns itens, mas mantém a recomendação de irregularidade em virtude da abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado, resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, não comprovação dos ajustes realizados em conciliações bancárias, verificação de déficit nas obrigações financeiras frente às disponibilidades, falta de retenção do imposto de renda retido na fonte sob a remuneração do vice-prefeito e alguns itens faltantes no encaminhamento de dados informatizados. Opina pela aplicação das multas, dentre elas, senhor presidente, a do inciso 3º, parágrafo 4º, de que tratamos há pouco. O Ministério Público acompanha integralmente a instrução. Inicialmente, senhor presidente, eu vou apenas divergir quanto a uma das irregularidades apontadas, que diz respeito à abertura de créditos adicionais. A lei municipal previa a possibilidade de 5% de alteração e o município alterou 5,4%.
0,14%. Me parece que esse aí, 0,14%, de um limite realmente pequeno e que não houve nenhum comprometimento maior com relação à execução do ponto de vista orçamentário, me parece que pode ser convertido em ressalva. Os outros itens, entretanto, não houve qualquer explicação do gestor. O único a se manifestar foi o gestor que o sucedeu e as explicações não foram convincentes. Portanto, eu mantenho como irregularidades materiais a não comprovação dos ajustes nas conciliações bancárias, e nisso há, no meu entender, uma ofensa à Instrução Normativa 31/2009, e nesse caso eu proponho a aplicação da multa do artigo 87, inciso 3º, letra F, que prevê justamente a contrariedade a uma decisão colegiada, que eu entendo que é o caso da nossa Instrução Normativa. Ainda o déficit das obrigações financeiras, o desrespeito ao artigo 42 da LRF, e nesse caso eu divirjo da ADCM, e ao invés daquela multa do inciso 3º, do parágrafo 4º, que remete ao inciso 3º, eu proponho a multa do artigo 87, inciso 4G, que justamente por ter havido essa ofensa ao artigo 42 da Lei da Responsabilidade Fiscal. Resultado financeiro deficitário de 6,45%, também que não teve nenhuma explicação, e eu entendo ter havido ofensa aos artigos 9º e 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que pelo mesmo motivo eu entendo passível de aplicação da multa do artigo 87, inciso 4G. Ainda a ausência de retenção da contribuição previdenciária do vice-prefeito, senhor Humberto César Bussadori. Também houve infração à legislação previdenciária, eu entendo que também pode ser aplicada a multa do artigo 84, inciso 4G, e ainda com relação a diversos itens faltantes de encaminhamento via digital, itens A, B, C, D, E, F, G e H, apontados na instrução, eu entendo que há um dispositivo específico na lei complementar, que é o artigo 87, inciso 3º B, que prevê a aplicação de multa. Então, resumindo, senhor presidente, é pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas, em virtude dos motivos apontados, apenas a conversão em ressalva da abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado na lei orçamentária e aplicação da multa do artigo 87, inciso 3º F, em virtude da ausência do encaminhamento de documentação essencial prevista na Instrução Normativa 31/2009 desta Corte, aplicação da multa do artigo 87, inciso 4G, por 3 vezes, a saber, pela inobservância do artigo 42 da Lei da Responsabilidade Fiscal, artigo 9º e 13 dessa mesma lei, e ainda a legislação previdenciária no que diz respeito à contribuição previdenciária do vice-prefeito. E, por fim, a multa do artigo 87, inciso 3º, a linha B, em virtude da ausência do encaminhamento de dados informatizados indicados na instrução. É o propósito de voto, senhor presidente. Está em discussão, aí nós temos parcialmente a divergência, né? Exato. Eu acho que eu podia adotar aquele voto médio do doutor Sérgio, eu sou de 500 com a de 1.000 e faço uma média da multa da 750, porque Vossa Excelência propõe a multa de R$ 1.000 por infração. E o conselheiro Ivan, o de R$ 500, quer dizer, já atualizado, também por infração. E aí eu tenho adotado o critério maior, do G. Do G. Para cada infração. No caso do conselheiro Ivan, seria só da ordem de rediscutir, né? Seriam 4, 5 multas com base no G e não com base no artigo 3º. Então, eu acompanho Vossa Excelência, depois, quando eu discutir outro processo, a gente... então, está aprovado. O processo seguinte, senhor presidente, é 169.853.10, são as contas do município de Santa Cruz de Monte Castelo, responsabilidade do prefeito José Maria Pereira Fernandes, relativas ao exercício de 2009. Aqui, a irregularidade apontada, e que enseja a irregularidade das contas, é o déficit de 6,38%. Na verdade, inicialmente, a ADCM havia apontado como sendo de aproximadamente 9%, que depois, em virtude do contraditório,
o novo cálculo apontou esse valor de 6,38%, o município pretendia a redução para 9,04%, era o valor original, e o município pretendia a redução para 2,57%. Na verdade, o que ocorreu, senhor presidente, é que foi aceita, em parte, a argumentação da defesa, no sentido de que alguns restos a receber, o lançamento contábil foi feito, teria sido corrigido, por se tratar de transferências intergovernamentais que não teriam sido contabilizadas para efeito de apuração desse índice. A DCM aceita essa inclusão e, portanto, entende passível dessa redução, aumentando, então, a base de cálculo em aproximadamente R$120 mil. Um outro valor, entretanto, de aproximadamente R$235 mil, que a defesa alega tratar-se de superávit do exercício anterior, a DCM refuta. Por esse motivo, então, o índice é de 6,38%. Ainda a DCM refuta a alegação genérica de queda na arrecadação, haja vista que ela não se mostra idônea para justificar o descumprimento aos artigos 9º, 13º e 13, aliás, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela propõe a aplicação da multa do artigo 5º, inciso 3º para 1º da Lei 10.028. Eu, acolhendo a jurisprudência predominante dessa Corte, eu afasto essa aplicação e a substituo pela aplicação do artigo 87, inciso 4, a linha G da nossa lei orgânica. Ainda existe a questão do atraso da prestação eletrônica do 6º bimestre, que eu entendo que nesse caso aqui justamente deveria ser analisado no exercício de 2009 e não no de 2010, uma vez que o prazo justamente vence no início do exercício de 2010. Então eu afasto essa aplicação de multa pretendida pela DCM. Então o voto, resumindo, senhor presidente, é pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas em virtude do déficit com a aplicação da multa indicada. Está em discussão. Aprovado. Processo seguinte... Só ressalvado a minha opinião pessoal de que sou vencido na 10.028, né? Ah, sim, perfeito. Só para não criar o precedente, porque ainda, principalmente no caso de falta de adoção de... Sim, mas é só ainda... Perfeito. Processo seguinte, 189.69210, são as contas da Câmara Municipal de Serranópolis do Iguaçu, e que nesse processo, senhor presidente, foi apensado o relatório de inspeção número 82.53.510, que dizia respeito ao mesmo exercício. Então, essa decisão, ela contempla tanto a prestação de contas quanto o relatório de inspeção. Trata-se, como eu disse, do exercício de 2009, responsabilidade do senhor Evandro Mazurana. Na verdade, naqueles autos de relatório de inspeção foi discutida a ocupação do cargo de contador do município, e a questão do atraso nas informações do SIM-AM e SIM-AP. Resumindo, senhor presidente, o meu voto converge com as instruções, que é pela regularidade com ressalva das contas, primeiro pela aprovação do relatório, regularidade com ressalva das contas, ressalvando justamente a ocupação de cargos de contador e procurador jurídico por servidores comissionados, e o motivo de não ser irregularidade, mais ressalva, é que no exercício seguinte foi feito concurso público, regularizando essa situação, mas eu acompanho também a instrução pela aplicação da multa do artigo 87, inciso 3º-B, contra o gestor em virtude do atraso no encaminhamento das informações dos sistemas SIM-AM e SIM-AP. Na verdade, todas as informações de todos os bimestres nesse exercício, praticamente, foram enviadas com atraso. Então, eu acompanho a sugestão de aplicação dessa multa. Então, é pela aprovação do relatório, regularidade das contas com ressalva e aplicação de multa ao gestor. Está em discussão. Aprovado. Processo seguinte, 170.823.08, do município de Santa Cecília do Pavão. São as contas do exercício 2007 de responsabilidade do senhor Edmar Aparecido Pereira dos Santos. Também, senhor presidente, há indicação de diversas irregularidades, diversas ressalvas. Após o contraditório, houve o saneamento parcial delas. Mas, ao final, tanto a Diretoria de Contas Municipais como o Ministério Público opinam pela desaprovação com imputação de sanções. Na verdade, foram mantidas as ressalvas referentes ao atraso na prestação eletrônica, e esse atraso, na verdade, foi bastante sério, porque
implicou na dificuldade do tribunal até de acompanhar a gestão do município, inclusive para efeito de expedição de alerta. Então, nesse caso, eu proponho, além da ressalva, a aplicação da multa do artigo 87, terceiro B, também acompanhando a instrução. Ainda ressalva referente à criação extemporânea do sistema de controle interno, mas que não é irregularidade, haja vista que era o primeiro ano em que essa irregularidade que esse item foi verificado pelo tribunal. Existem irregularidades materiais convertidas em ressalvas, que dizem respeito às inconsistências dos saldos em relação a posições apresentadas nos extratos das instituições credoras, especificamente do INSS, que a Diretoria de Contas Municipais entendeu parcialmente regularizado, e ainda com relação à apresentação dos documentos nas alíneas D e H do anexo 1 da Instrução Normativa 16/2007, que houve o atendimento parcial que, no entender a Diretoria de Contas Municipais, autoriza a conversão em ressalva. Irregularidades materiais mantidas, inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das instituições bancárias. Na verdade, essas correções somente foram feitas no exercício de 2010, nós estamos aqui tratando de 2007, então, por esse longo período em que não foram feitos esses ajustes, a ADCM entende que deve ser mantida a irregularidade, inclusive por ter ficado prejudicado o acompanhamento da contabilidade do município pelo sistema SINHA-M durante todo esse tempo. Omissão de contas correntes no sistema informatizado, também, na verdade, houve essa omissão, 3 dessas contas, inclusive com saldos bastante expressivos indicados nos extratos, de aproximadamente 25.000, 48.000 e 100.000. Ainda a extrapolação das despesas de pessoal, e aqui, na verdade, no exercício de 2007, não foi expedido alerta pela falta de informações no SINHA-M. Então, eu acho que esse fato efetivamente não impede a caracterização da extrapolação. Na verdade, trata-se de um índice superior a 58% que foi verificado, não foram adotados, e nesse caso, senhor presidente, eu já antecipo que eu também proponho a aplicação da multa do artigo 5º, inciso 4º, da Lei 10.028, tendo em conta realmente que, além da extrapolação, houve uma falha do município até em comunicar esses dados para o tribunal, como já foi apontado. E ainda uma última irregularidade que foi advinda do exame do contraditório, que foi a falta de diversos extratos de contas correntes. Na verdade, trata-se da ausência da documentação indicada na linha E do item 3 do anexo 1 da Instrução 16/2008. Então, resumindo, senhor presidente, o parecer é pela recomendação de irregularidade das contas, por todas essas irregularidades apontadas, e, muito parecido com um processo anterior, é pela aplicação da multa do artigo 87, inciso 3º B, pelo atraso na prestação das contas eletrônicas, também do 87, inciso 3º B, em virtude da omissão de conta corrente no sistema informatizado, artigo 87, inciso 3º F, em virtude do não atendimento ao contido na Instrução Normativa 19/2008, anexo 1, item 3 e a multa do artigo 5º, inciso 4 da Lei 10.028, em razão da ausência ou insuficiência de medidas para a redução das despesas com pessoal abaixo do limite previsto na nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, esse é o voto, senhor presidente, pela irregularidade com a adoção das multas apontadas. Está em discussão. Aprovado. Mais uma prestação de contas, senhor presidente, é a última, 238.312.08, são as contas da Companhia de Desenvolvimento de Cambé, de responsabilidade dos senhores Antônio Roberto Barisson e Adriano Montanari. As manifestações da DCM e Ministério Público são uniformes pela regularidade, ressalvando a ausência de procedimento licitatório. Nesse caso, senhor presidente, eu vou propor que seja afastada essa ressalva, uma vez que, pelo que eu percebi do processo, essas licitações diriam respeito a aquisições de peças e acessórios de veículos automotores. Só que são veículos antigos, alguns veículos até com mais de 20 anos. Então, me parece difícil a previsão
de quais serviços ou de quais peças se poderia ser licitado. Eu não vejo a possibilidade realmente de fazer a licitação, ou a despesa total envolvendo todos esses veículos foi de aproximadamente 20 mil. Então, não me parece cabível aí a exigência de licitação nesses casos, e por esse motivo eu deixo de consignar a ressalva, opinando pela regularidade pura e simples. Tem discussão? Aprovado. Atos de inativação, 40, 11, 10, 12, é um processo de aposentadoria da senhora Hélia Ciocato, cargo de professora, com 2 vínculos mantidos com o município de Guaraniaçu, cada um deles correspondendo a 20 horas. Aqui, senhor presidente, na verdade, eu vou contrariar tanto a DCM, a DICAP, quanto o Ministério Público pelo seguinte. O opinativo tanto da DICAP quanto do Ministério Público é pela negativa de registro de um dos vínculos, por não ter havido a prova de que de 82 a 92 teria havido o recolhimento da contribuição previdenciária nos 2 vínculos. Ocorre que nessa época a servidora ela era do regime seletista, ela recolhia sobre 40 horas para o regime geral. E não é possível realmente ela fazer prova de 2 vínculos. Foi depois de 92, com a conversão do regime seletista para o cargo, que ela foi enquadrada como 2 vínculos, cada um deles com 20 horas. Se ela recolhia sobre 40 horas antes dessa transformação, me parece, tendo em conta o princípio contributivo, que ela faz jus às 2 aposentadorias por 20 horas, independente do número de vínculos que havia antes de 1992. Então, divergindo dos pareceres, o voto é pelo registro. Está em discussão? Aprovado. Processo seguinte, 650.854.12, e a mesma matéria é o 651.907.12. Os 2 são do município de Foz do Iguaçu. Conselheiro, esses 2 não tratam a mesma matéria dos processos que eu pedi vistas. Tratam. Então, é o atraso na apresentação dos processos. Não, os dois, conselheiro Ivan. É a mesma coisa. Porque, na realidade, eu pedi 3 de Foz, que é a questão da proporcionalidade. Não, esses daqui é apenas pelo atraso no encaminhamento. E aqui tem uma situação particular do município de Foz do Iguaçu, que, na verdade, eles alegam na defesa, na justificativa. Num caso, houve atraso de 146 dias, no outro de 155 dias para o envio da documentação. Não, ambos são de Foz do Iguaçu, os 2. Guaraniaçu está na sequência. Não. Foi antes. Peraí. Guaraniaçu foi o anterior. Dos dois vínculos, de 40 horas e 20 horas. Guaraniaçu não havia atraso, aquele foi apenas pelo registro. Perfeito. Eu talvez tenha anunciado errado os processos. Eu estaria relatando agora os de Foz do Iguaçu, 650.854.12 e 651.907.12. Exato. Então, a questão aqui, os pareceres são uniformes, todos pelo registro dos atos de aposentadoria dos servidores da servidora Lúcia Almeida de Oliveira e Francisco Jorge Falcone. Entretanto, tem a questão do atraso para nós analisarmos e eventual aplicação de multa. Eu entendo, senhor presidente, que efetivamente durante esse período o Tribunal de Contas deu causa, em certa maneira, ao atraso pela instituição do processo eletrônico, na medida em que efetivamente estabeleceu novas obrigações para os municípios, para as entidades de uma forma geral, que tiveram uma outra demanda de serviços em virtude disso. Nesse caso específico havia uma falha na estrutura da entidade que, segundo a defesa e comprovado, foi suprida através da realização de concurso público, justamente para a adequação do quadro de servidores. E eu entendo, senhor presidente, até me baseio num parecer da doutora Samara, aliás, num estudo da doutora Samara, em que ela faz essa distinção entre multa-coerção e multa-sanção. A multa-coerção teria um sentido orientativo, né, de compelir o gestor a que adote uma determinada consulta, e a sancionatória teria um caráter mais gravoso, justamente diante da constatação de um dano ao erário, de uma infração mais grave. Então, analisando a possibilidade do tribunal ter, de certa maneira,
por essa mudança do processo eletrônico, que implicou numa maior demanda de serviços jurisdicionados, ter, de alguma maneira, contribuído para esse atraso. É o fato de ter o município adotado medidas para adequação do seu cargo com a realização de concurso público. E ainda, essa interpretação do caráter didático, digamos assim, da multa do artigo 87, inciso 2A da nossa lei orgânica, eu proporia a exclusão da multa, sem prejuízo de uma determinação de que o gestor efetivamente passe a observar o prazo de 30 dias do artigo 5º da nossa Instrução Normativa 69 de 2012. É a proposta, presidente. A matéria está em discussão, o conselheiro Ivan, estava uns processos, inclusive, analisando esse... Não, olha só, presidente, eu tenho uma resistência. Primeiro que eu não classifico multa em multa, coerção, multa, sanção. Talvez se tivéssemos arrependimento eficaz para não incidir a multa, poderíamos classificar a multa como uma multa, coerção. Mas não é isso. Então, de modo que eu tenho uma resistência, acho que essa boa vontade de relevar aspectos administrativos burocráticos que o tribunal tenha induzido a administração municipal, as administrações municipais, a atraso, isso deve ser alegado pela administração municipal, porque eventualmente você tem casos diferenciados. Então, eu vou manter a incidência da multa por esse atraso no envio desses dois casos aqui, 146 e 155 dias. Não vejo motivo ou até a própria administração não lançou mão de qualquer tipo de requerimento ao tribunal, ou enfim, para fazer se relevar esse prazo. Bom, matéria, eu já tenho uma posição mais ou menos definida, né, considerando em relação à aplicabilidade da multa. Agora a questão é de como aplicar, de que forma aplicar, se seria no processo, com tomada de contas extraordinária ou não, que isso nós não definimos ainda, né? A minha tendência, eu vou solicitar visto dos dois processos, tá? Mas já posso adiantar vocês, para a gente ver se nós conseguimos achar, pelo menos aqui na Câmara, uma solução de consenso de como aplicar as multas, de que forma, se é nesse processo ou nos outros, até porque os mesmos conceitos necessariamente devem ser adotados em relação aos outros órgãos, sejam estaduais, sejam municipais. Confesso que eu tenho resistência de aceitar a questão de culpabilidade do tribunal e falta de estrutura. Nós estamos falando aqui de uma falsa previdência, uma coisa do Paraná Previdência que eu mencionei, que tem um contrato de gestão para cumprir, né, as suas funções. Então eu tenho algumas resistências, até porque isso seria um atestado de salvo-conduto para qualquer irregularidade nesse período. Eu me lembro de uma época que todas as prefeituras, acho que vocês já estavam no tribunal, quando veio o SIM-AM, e vieram alegando que estavam em atraso porque as empresas prestadoras de serviços de sistemas não funcionavam. Só que aí, como é que nós diminuímos isso? Não lembro se foi um voto meu ou foi uma concordância minha no pleno. Nós aplicamos a multa, assegurado o direito de regresso do gestor de ser ressarcido da prestadora de serviços. Nunca mais vi uma declaração da prestadora de serviços dizendo que o sistema falhou, né? Na hora que ela passaram a ser responsável. Então, tem algumas coisas que devem ser ponderadas, então eu solicito visto se não houver oposição. Absolutamente, senhor presidente, eu acho que até a contribuição vai ser grande, então acho que fatalmente Vossa Excelência pedirá vista também no processo seguinte, 34.905.13, que é o caso... Já pode anunciar vistas concedidas. Exatamente. Apenas a guisa só de comentários... perdão. Você pediu a palavra, esboçou, eu já estou rápido. Já que vocês pararam para me ouvir, eu vou falar então. Não, me lembro, por ocasião do facsímile, quando começou a habitar os escritórios de advocacia e começou a pressão por parte, sobretudo, do segmento da advocacia para que se aceitasse petições por fax. E o STJ, na época, criou uma jurisprudência que se aceita perfeitamente a protocolização de petições por via fax, desde que no prazo também seja apresentado fisicamente a petição no protocolo. Quer dizer, e foi uma saída meio acaciana, assim,
naquele momento, mas talvez tivesse sido a via necessária para que a mudança fosse efetivada, ou seja, houve atraso na protocolização. Se o SIM-AM não funcionou, quem sabe o carro, o ônibus, o avião ou até o cavalo poderia ter funcionado para vir protocolar no prazo a aposentadoria no tribunal. Eu gostaria de jogar a palavra. Apenas só uma consideração, senhor presidente, evidente, só para, com o propósito único de contribuir no debate. É que, salvo engano, mas nós temos aproximadamente aqui no tribunal uns 20 mil processos de atos de pessoal, né? Eu diria que a grande parte, mas a grande parte mesmo deles tem atraso no envio, né? Então, eu acho que a ideia de Vossa Excelência, e eu também não acho que o atraso deva ser absolutamente relevado, ignorado pelo tribunal. A minha única divergência, digamos assim, seria com relação à aplicação indistinta da multa, porque isso, no meu entender, vai gerar um passivo para os gestores absolutamente enorme, né? Uma multa de R$200, né? Então, se nós multiplicarmos aí, vamos dizer que 10 mil processos estejam atrasados, eu tenho certeza que tem muito mais, mas vai dar um passivo gigantesco, né? Alguns gestores realmente vão ser apenados de uma forma bastante forte, e eu não sei até que ponto para a própria atividade do tribunal, na medida em que isso implica num contraditório em cada processo, numa análise pela DICAP, pelo Ministério Público, numa discussão na Câmara, em recurso, se essa aplicação indistinta da multa realmente vai trazer algum benefício diante de todo o esforço que isso vai representar, né? Quando, como Vossa Excelência bem colocou, talvez haja uma outra forma de processar esse tipo de irregularidade que seja mais útil, tanto do ponto de vista de otimização dos recursos do tribunal, como no sentido até pedagógico e digamos, de uma justiça distributiva com o próprio jurisdicionado. Então, apenas essa consideração, senhor presidente, é evidente que a matéria vai se estender aí por longos debates, era apenas esse último comentário que eu gostaria de fazer. A doutora Célia gostaria de fazer algumas considerações também. Realmente não poderia deixar de falar, trazer algumas questões, não obstante o pedido de vistas, porque realmente a gente não tem se deparado diuturnamente com processos em atraso e onde estão sendo levantadas algumas justificativas que, a princípio, me parecem assim que demandam ou transparecem uma certa razoabilidade na razão do atraso, poderíamos considerar assim, porque realmente houve toda uma modificação na sistemática de análise dos processos, na sistemática da formalização dos processos, que demandou algumas providências dos jurisdicionados, né, na medida em que se passou a ter o processo eletrônico. E não vou falar especificamente de Foz, porque realmente não conheço, mas abri aqui no sistema a justificativa do gestor, e ele fez algumas colocações que me chamaram a atenção, que na verdade, assim, inclusive colocou de fazer um levantamento dos processos, nunca houve atraso, outras situações em que houve atraso, então, na verdade, não haveriam, que foram casos isolados que demandaram realmente a tomada de algumas providências para se ajustar a esta nova forma de procedimento eletrônico do tribunal, né? Isso acho que tem que ser sopesado muito neste momento em que nós estamos. É claro que, se a gente for pensar no objetivo do processo vir em 30 dias, eu sempre tenho pensado sobre isso, é no pronto atendimento do nosso exame para que não se demore a negativa de registro, ou principalmente a negativa de registro ou uma tomada de providência do gestor, né? Na verdade, tem que tornar-se em efeito o ato, convocar o servidor novamente. Então, se demora para encaminhar o processo, o tribunal demora para fazer a análise, daqui a 5, 6 anos o tribunal determina uma negativa de registro, isso impacta muito na vida da pessoa que já ficou afastada todo esse tempo do serviço, já se reestruturou de uma outra forma, né, na sua vida pessoal e tal. Então, 30 dias, me parece que este prazo, ele demanda realmente no sentido do pronto exame do tribunal. Mas eu acho que nós não podemos realmente deixar de considerar as justificativas em face do momento que passou o tribunal, dessa modificação de procedimentos, de formalização dos processos, né? Que as justificativas, inclusive, do Paraná Previdência, em algumas aposentadorias, são todas neste sentido,
E realmente são milhares de processos, me parece Foz, não é um instituto de previdência pequeno, né? Então a demanda de processo deve ser grande. A gente tem que pensar, e coloco aqui agora para reflexão, que a gente fala em aposentadorias, mas nós temos as revisões de provença em 2012 da emenda 70, que demandaram também muitas providências dos órgãos, que tiveram que formalizar esses processos, fazer um levantamento. Então, tudo isso demanda pessoal. E a gente sabe que os municípios, os órgãos públicos estão com carência de pessoal, né? Treinamento de pessoal, porque tudo isso demanda treinamento, né? Então, acho que só essas justificativas realmente tem que... A gente sabe que o atraso, ele realmente tem sua consequência, mas a gente tem que examinar bem as justificativas. A gente tem situações em processos que a gente verifica que N diligências não são atendidas, né? Então, tem que ver se realmente há essa desídia, essa falta de atendimento do tribunal, esse atraso foi não houve motivo justificado, ou se houve uma justificativa razoável ou atraso, né? Então, acho que tem que ser sopesado e a caso, né? Então, essas colocações que eu queria fazer, atentando exatamente para a questão de que se nós formos multar todo o processo realmente, né, dada a quantidade dos processos que estão tramitando, realmente não sei se seria bem a situação. Então, obrigada. Até continua a discussão. Eu vou só ressaltar de novo que a minha tendência qual seria, né? É que já conversamos com o Roberto na DICAP, que seria de encaminhar a notícia à DICAP num período que nós ajustamos de 6 meses, 4 meses, 5 meses, independente disso, para que haja uma avaliação da gestão de atos sujeitos a registro por cada município, e aí a DICAP, de posse dessas informações, promoveria a tomada de conta extraordinária, uma só, ou não, aceitaria justificativas e etc. Essa seria uma forma, pelo menos nesse período de transição, sem que abríssemos uma válvula de escape para qualquer desídia do gestor, mas seria avaliado não caso a caso, mas o caso do órgão previdenciário, naquele período. Nós conhecemos, por exemplo, acho que é Jaguareíva, né, doutora Célia, que não tem justificativa nenhuma, não tem... Né, e eu brinco um pouco com o senhor Ivan falando do STJ, né, graças a Deus acho que eu deixei de advogar, porque agora eu descobri numa jurisprudência que se você entrar com o recurso antes da publicação do acordo ou da decisão e não fizer outro recurso depois, você perde o prazo. Quer dizer, então agora não entendo mais nada de prazo, de processo civil, né? Me lembro que o STJ fez, desde que faça o meu prazo, encaminha, e a justificativa seria a perda de qualidade do facsímile, né? Então é sempre evidente que essas mudanças têm consequências, mas eu acho que está havendo um abuso nessa argumentação por parte. Janela para recorrer, né? Então, eu acho que a questão, eu só dei vista para apresentar, para ver se a gente podemos discutir antes da terça-feira, se existe uma fórmula procedimental para que não haja 20 mil processos de aplicação de multa e etc. Né? Embora o fundo agradeça. Vocês continuam com a palavra. Senhor presidente, eu continuo, tem um processo de pensão 560-76911 do Instituto dos Servidores de Araputi, pensão da senhora Neuza Aparecida de Oliveira, em virtude do falecimento do senhor José Arcelino Soares, que ocorreu em 1994. Na verdade, senhor presidente, esse processo aqui é uma mera formalização de um ato que já existe desde 1994, que o gestor teve a preocupação de mandar para o tribunal. Há um parecer da diretoria jurídica que insiste na necessidade de uma diligência para que comprove a união estável entre a beneficiária da pensão e o servidor falecido em 94. Me parece que isso é praticamente impossível. A doutora Elisa, do Ministério Público, num parecer muito bem elaborado, atentou para o fato de que já se passaram quase 20 anos, que então, por força da segurança jurídica, que seja, e a boa-fé presumida da servidora, além do fato de que constou da certidão de óbito daquela época que a beneficiária da pensão mantinha uma vida em comum com o servidor falecido. Então, somando todos esses fatos, eu acompanho o Ministério Público pelo registro. Está em discussão. Aprovado. O processo seguinte é uma revisão de proventos, 60763712, do Paraná Previdência.
Aqui também, senhor presidente, para resumir, eu vou acompanhar o Ministério Público, que muito bem atentou pelo não conhecimento do processo, pela extinção do feito, aliás, sem resolução do mérito, uma vez que não se trata de revisão por uma mudança de fundamento legal, apenas houve a atualização e uma decisão judicial que beneficiou a servidora aposentada já foi contemplada na decisão originária que deu registro à pensão. Então, eu acompanho o Ministério Público pela extinção do feito sem resolução de mérito. Está em discussão. Está aprovado. E mais um ponto aqui, um fato para ser avaliado, né? Falta estrutura, mas para mandar processo errado tem estrutura. É um fato com órgão previdenciário que não sabe, que reajuste. Não é justificativa para o cúmulo de serviço. Processo seguinte, agora as admissões de pessoal, 651-10, é uma admissão da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana, é a admissão de uma temporária de uma médica, a doutora Susan Muraoka. A DICAP opinou pela legalidade, o Ministério Público entende que deveria ter sido feito concurso público e não teste seletivo, opinando, portanto, pela negativa de registro. Eu vou acompanhar a DICAP, senhor presidente, nesse caso aqui, o município comprovou que realizou concurso público, não conseguiu prover as vagas, na verdade chamou todos os concursados, os candidatos aprovados, ainda assim ficou faltando, havia uma situação de emergência referente ao atendimento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família e fez, então, esse teste seletivo. Então, acompanha a DICAP pelo registro da contratação. Está em discussão. Aprovado. O processo seguinte é o 297.154. É um teste seletivo do Serviço Social Autônomo Paraná Cidade, concurso público regulado pelo edital 1/2008 do Serviço Social Autônomo Paraná Cidade para provimento dos empregos de contador e assistente técnico administrativo pelo regime de CLT. E ainda um emprego de confiança de assessor de comunicação social. Aqui, senhor presidente, eu novamente vou acompanhar o Ministério Público, entendendo que, com relação a esse emprego de confiança, não é o caso de registro, uma vez que ele se enquadra naquelas justas exceções, que é um cargo de confiança, que não foi feito o concurso público, justamente por não ser o caso. Ficou comprovado que era uma função de assessoramento, e pelo registro das outras contratações do contador e de assistente técnico pelo regime de CLT. Apenas eu faço uma observação, senhor presidente, isso acolho a manifestação do Ministério Público, de uma determinação ao Serviço Social Autônomo Paraná Cidade, a fim de que, no prazo de 15 dias, proceda a adequação do instrumento contratual firmado com Lorena Abruft-Klenk Skardanzan para o emprego de confiança de assessor de comunicação social, a fim de que fique claro no instrumento, tanto naquele instrumento como na carteira profissional, que o vínculo mantido é decorrente de emprego de confiança, admissível ad nutum. É que há uma previsão, e isso vai ser objeto de um outro processo, que há uma previsão de ressarcimento de fundo de garantia e da multa de 40% do fundo no caso de demissão, que é incompatível com um emprego de confiança. Então, apenas para que haja, nesse caso, a correção dessa previsão no contrato de trabalho. Então, é pelo registro, não conhecimento com relação a uma contratada e a determinação de ofício no sentido já exposto. Está em discussão. Aprovado. 92.11.12. É uma admissão de pessoal da Secretaria de Estado de Educação, edital 8/2009. Nesse caso aqui, senhor presidente, eu também vou acompanhar a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, até ressalvando o meu posicionamento pessoal. Talvez Vossa Excelência esteja lembrado que numa sessão da primeira Câmara em 2010, eu apresentei uma proposta de voto propondo em relação a esse mesmo concurso, as nomeações anteriores, que fosse negado o registro por não ter sido observada justamente a forma do concurso público e por não ter a Secretaria de Educação, àquela época, estamos falando do exercício de 2009, comprovado a excepcionalidade dessas contratações. São os professores para a rede estadual, em grande volume, né, são aproximadamente 30 mil professores, e naquela oportunidade, Vossa Excelência acompanhou a minha proposta, mas ambos fomos vencidos e foi concedido o registro às
aquelas contratações temporárias com uma série de determinações de aplicação de multa. Eu acho que, por coerência, nesse processo aqui, que são admissões complementares do mesmo concurso, me parece que a mesma solução tem que ser adotada. E como naquele processo já foi, inclusive, conferida a certidão de quitação de obrigação com relação às determinações e às multas, me parece que não cabe a imposição de nenhuma sanção, até porque já perdeu objeto tratando de 2004. O que, no meu entender, não tornaria desnecessário uma determinação à atual secretaria para que efetivamente observe as regras, né, do concurso público e que proceda ao teste seletivo para contratações temporárias apenas para situações previstas na Lei Complementar 108. E para esse efeito, eu entendo até oportuno o envio de uma cópia da decisão à inspetoria competente para a fiscalização da secretaria. Então, seria pelo registro das contratações, apenas com essa determinação à secretaria, com encaminhamento de cópia à inspetoria competente. Está em discussão. Aprovado. Processo seguinte. Novamente, é um processo da Secretaria de Educação, 120.99.12, para admissão para contratação de 2 professores na disciplina de Línguas Brasileiras de Sinais, Libras. Ao final, a Diretoria de Controle de Dados Pessoais é pela legalidade, o Ministério Público é pela negativa. Eu observo, senhor presidente, até atendendo a um precedente aqui do Tribunal Pleno, acórdão 24108, em que, no caso de contratação de professores para Libras, que são para os alunos com dificuldades aditivas, que realmente há uma dificuldade da Secretaria de Educação de, a priori, dimensionar as necessidades, porque é evidente que esses alunos aparecem esporadicamente nos municípios pequenos. Aqui trata-se justamente para a contratação de 2 professores para 2 municípios pequenos. Então, eu entendo que efetivamente fica configurada a hipótese de excepcional a que se refere a Lei Complementar 108 e, atendendo até um precedente desse tribunal, eu proponho, acompanhando a DICAP, o registro das 2 contratações. Apenas eu também acompanho a DICAP numa determinação de que em futuros processos adote providências cabíveis para ofertar prazos de inscrição e recurso mais dilatados, além de garantir que as publicações dos editais ocorram em data anterior à do início das inscrições. Apenas, então, é pelo registro, com essas determinações ao município referente, à secretaria, aliás, referentes a futuros concursos. Está em discussão. Aprovado. Processo seguinte, da Universidade de Londrina, 28.91.82.10, contratação temporária de professor. Os pareceres são todos contrários, mas, atendendo à jurisprudência já firmada dessa Câmara, eu proponho a legalidade e registro das contratações. Está em discussão. Aprovado. Agora sim, o último processo, senhor presidente, que me foi devolvido hoje, é o 72.453.11. É uma admissão de pessoal do Serviço Social Autônomo Paraná Cidade. Foi realizada uma admissão de vários empregos de confiança para os seguintes cargos: assessor de programas especiais, superintendente executivo, diretor de administração e finanças, secretária executiva, coordenadora do escritório regional de Guarapuava, assessor de programas especiais, procuradora jurídica, coordenadora da região metropolitana e litoral, coordenador de tecnologia da informação, coordenador financeiro, coordenador do escritório regional de Cascavel e assessor técnico de planejamento. Inicialmente, a diretoria jurídica opinou pelo encerramento do feito sem julgamento do mérito, justamente por se tratar de empregos de confiança que não estariam sujeitos ao exame da legalidade para fins de registro por esta Corte. Foi solicitada, entretanto, por despacho uma manifestação em virtude da aparente incompatibilidade entre a nomeação dos interessados em cargo em comissão e a previsão dos respectivos contratos de experiência que estabelecem a sua prorrogação por tempo indeterminado após o período de 90 dias e aplicação do regime jurídico da CLT. A diretoria jurídica entendeu que trata-se, na verdade, de empregos de confiança.
mas entende que o contrato de experiência adotado, no caso em tela, não se mostra adequado como instrumento para estabelecer o vínculo adotado, uma vez que estabelece premissas que não se coadunam com a possibilidade de demissão ad nutum, devendo ser destacado que, além do aspecto formal do contrato, é indispensável que a atividade desenvolvida seja efetivamente de direção, chefia e assessoramento, devendo constar a anotação na carteira profissional dos admitidos esta condição de vínculo decorrente de emprego de confiança. O Ministério Público, na sua manifestação, agregou mais algumas hipóteses de irregularidades relativa à possibilidade de nepotismo, a incongruência entre os empregos de confiança e as reais funções exercidas, proporcionalidade e razoabilidade do número de empresas de confiança e a adequação dos contratos vigentes e vindouros a fim de que se retire a previsão de prazo indeterminado, deixando-se claro que o vínculo é extinguível ad nutum. A 7ª Inspetoria de Controle Externo manifestou-se que não há nepotismo, que há congruência dos empregos em confiança sob análise com função de direção, chefia e assessoramento, a existência de 23% de cargos de confiança em relação a cargos com vínculo empregatício e expedição de determinação para na cidade para que proceda a adequação dos contratos de trabalho firmados com os detentores de cargo de confiança, de maneira a fazer constar dos mesmos cláusula que especifique a natureza precária do vínculo empregatício, a qual não permite que se gere direitos a recolhimento de FGTS ou indenização por rescisão de contrato de emprego. A inspetoria ainda noticiou a existência de dispêndios no importe de R$ 330.217,85 referentes ao pagamento de indenizações e multas relativas ao FGTS por ocasião do desligamento de alguns dos empregados cujas contratações são objeto do presente feito. Senhor Presidente, eu entendo que efetivamente não é o caso de registro, uma vez que efetivamente trata-se de emprego de confiança, que está previsto, portanto, na exceção do inciso 3º do artigo 71 da Constituição Estadual. Entretanto, me parece necessária a conversão desse processo em tomada de contas extraordinária, tendo em conta a indicação de um prejuízo de R$ 330 mil aproximadamente, decorrente do pagamento de multas e de fundo de garantia em virtude da rescisão desses contratos, que não houve concurso público, né, foram admissões de empregos de confiança. Então, essas previsões me parecem efetivamente incompatíveis com essa modalidade, conforme bem destacado tanto pela 7ª Inspetoria, quanto pelo Ministério Público, quanto pela Diretoria de Contas de Controle de Atos de Pessoal. Então, o meu voto, senhor presidente, é pela conversão do processo em tomada de contas extraordinária, em virtude da verificação de dano ao erário, consistente no pagamento de indenizações e multas relativas ao FGTS, no importe de aproximadamente R$ 330 mil, por ocasião da demissão de empregados de confiança, inclusão no polo passivo dos nomes dos senhores Roberto Dimas Vasconcelos del Santoro, Ivo Eriksen Camargo de Oliveira, Daniela Cleve de Oliveira, Orlando Agulhan Júnior, Vanessa Volpe Belegard, Vitor Volpe Júnior e Luiz Eduardo Barbosa Pacheco, a sua citação para que se manifestem quanto a essas irregularidades, apenas esclarecendo que nessa relação de nomes inclui-se tanto os responsáveis quanto os beneficiários pelos referidos atos. Ainda a inclusão do Paranacidade e do seu atual gestor como interessados no feito e a intimação para que, no prazo de 15 dias, informem se as condutas apontadas como irregulares continuam sendo praticadas, indicando, se for o caso, os demais possíveis beneficiários. É a proposta, senhor presidente. Está em discussão a matéria. Está aprovado. Era o que constava da minha pauta, senhor presidente. Eu agradeço a atenção de todos. O presidente agradece a Vossa Excelência. Tem aquele processo do conselheiro Ivan, que gentilmente adiou em mesa, que é o 196.649/2012. Vossa Excelência relator, abriu a divergência. Eu já manifestei meu voto acompanhando o conselheiro Ivens, até coerente com o que eu já votei, né? Então, por unanimidade, está aprovado o voto do relator, por maioria, a aplicação da multa do 74G. Agora nós temos um problema de lavratura de acordo. Eu sei que alguns integrantes dessa Câmara entendem que há prejuízo. Eu entendo que não. Aí Vossa Excelência permaneceria como relator do acordo, apenas lavrando no acordo a divergência do voto do conselheiro Ives. A não ser que vocês também entendam que teria
transferir o relato. De quem vai lavar o quadro, eu já adiantei antes. É que, na realidade, tem algumas situações que foram até criados incidentes processuais em função dessa discussão. Então, como eu não quero mais discutir, eu aceito qualquer proposta. Então, nós também, né? Então, está aprovado. A presidência deixa livre a palavra. Nada mais vendo a tratar. Convoca a próxima sessão ordinária desta Câmara para o dia 10 de setembro de 2013, horário regimental das 14 horas. Levante-se a sessão.